Bom dia. Bom dia, gente. Vamos aguardar os outros colegas entrarem. Vocês estão me ouvindo? Quem está chegando, por favor, coloquem o nome de vocês, certo? É muito bom rever vocês nesse momento. Eu peço que vocês coloquem o nome de vocês, porque a gente está com um controle, né, sobre a participação dos alunos, vocês sabem disso, então a gente pede que coloquem o nome de vocês aí no perfil, certo? Coloquem o nome de vocês e logo em seguida liguem as câmeras, tá? Bom dia para quem está chegando. Bom dia, liguem as câmeras. Oi, Carol, tudo bem? Tudo, e com a senhora? Estou indo, tá dando para levar. Oi, tia. Oi, Gabriel. Gente, quem Eu está só tô editando chegando... um negócio aqui no computador, tá, tia? Tá, quem está chegando agora, por favor, liguem as câmeras. Nós precisamos olhar vocês, certo? A gente, até para um controle melhor, já foi dito isso por outros professores, então a gente quer que vocês liguem as câmeras, tá bom? Ana Paula, vamos lá. Janine. Olá, Ana Paula. Vamos lá. Bom dia para quem está chegando. Júlia. Por favor, quem está com o celular, está aparecendo aqui o nome do celular. A gente pede que coloquem o nome de vocês, por favor, para a gente ter um controle maior da presença de vocês. E aí, tia de biologia, beleza? Coloquem o nome de vocês, tudo bem, vamos lá. Para a gente começar a nossa aula, liguem as câmeras, gente, por favor. Oi, Gabriel. Oi, tia. Tudo bem? Tudo. E a senhora? Tudo bem. Cadê teu óculos? Aqui no meu lado. Não tô usando. Ah, dá para enxergar direitinho sem o óculos? Ah, que E aí, bom. tia? Oi, Davi, tudo bem? Uhum. Vamos lá, gente, que ainda não ligou as câmeras, a gente pede que ligue para a gente iniciar nossa aula. Janine, Júlia, vamos lá. Caio está chegando. Bom dia, Caio. Uhum. Gente, liguem as câmeras, por favor. Outra coisa, outro combinado que a gente vai fazer aqui. Oi, Janine, tudo bem? Tia. Certo, nós vamos Janine tá mais bonita a cada dia. fazer outros combinados aqui. A gente vai evitar ligar o áudio. Oi, Júlia, tudo bem? Vamos evitar ligar o áudio. Vamos ligar as câmeras somente, ok? Deixar as câmeras ligadas. E vamos evitar também usar o chat, tá bom? Liguem as câmeras, coloquem o nome de vocês, certo? Para que a gente tenha um controle maior. Gente, nós vamos iniciar nossa aula. Vocês estão aí com os livros, os cadernos, tudo direitinho? Só colocar um
fazer assim. Tudo bem? Gente, nós vamos iniciar nossa aula, né? Vocês receberam o mapa de estudos. E a gente ainda está no capítulo 3. Lembra? Esse capítulo 3, nós estudamos o quê? Estudamos as divisões celulares, certo? Aí, quem pode voltar aí no livro, no capítulo 3, nós estudamos as divisões celulares e a formação do indivíduo. Primeiramente, nessa aula que a gente teve, né, antes das férias, nós tivemos a aula de ploidia celular, falamos de mitose, que é a divisão celular que acontece nas células diploides para o crescimento do indivíduo, para repor células que se perderam. Lembram disso? E falamos das fases da mitose. A mitose ela acontece para repor tecidos, repor células que se perderam. E nós também falamos da meiose. A meiose ela gera células haploides, lembra? Essas células haploides são chamadas de gametas. Esses gametas que vão se unir para a formação do indivíduo. Isso vocês devem lembrar, né? A gente viu que durante a meiose existe um processo muito importante para a variabilidade genética, que é o crossing over. Lembram? Esse crossing over é troca de pedaços de cromossomos. Esses cromossomos eles vão se chocando um com o outro e podem quebrar os seus pedaços, as suas cromátides. Quebrando esses pedaços, um pode juntar no outro, certo? E aí gera a variabilidade genética, porque vai haver mistura de genes, certo? De um cromossomo vai juntar no outro cromossomo. Esse crossing over é importantíssimo para a variabilidade genética. Por isso que sempre eu digo para vocês que nós não somos clones de outras pessoas, nem dos nossos próprios parentes, dos nossos irmãos, dos nossos pais, porque nós temos esse crossing over. Acontece durante a meiose e isso ajuda na variabilidade genética, tá bom? Deu para relembrar isso, gente? A mitose e a meiose. Ok. Nós vamos agora para a página do livro 358. A página 358, ela vai abordar as divisões celulares e a reprodução. Agora nós vamos falar diretamente da formação do indivíduo. E aqui nós vamos ter como exemplo a formação do indivíduo da espécie humana, tá bom? Para ficar mais claro para a gente entender melhor. Todos já estão aí na página 358. Certo. Vamos lá. Página 358. Certo, gente. Nós vamos falar sobre reprodução. Isso daí vocês já lembram que existe 2 tipos de reprodução. A gente estuda isso desde o 7º ano. A reprodução assexuada, a reprodução sexuada. A gente vai relembrar um pouquinho para que a gente chegue no desenvolvimento embrionário, na parte da ciência que estuda o desenvolvimento embrionário, que é a embriologia. Certo? Tudo bem até aí? Eu vou mostrar o slide para vocês, para a gente não perder muito tempo. Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Sim, professor. Sim? Todos? Ok. Então, gente, nós vamos começar a nossa aula de noções de embriologia, tá? Quem está chegando mais aqui? Sei que o Vinícius está chegando, vamos aguardar ele ingressar aqui rapidinho. Certo.
Então, gente, nós vamos agora estudar um pouquinho das noções de embriologia. Antes disso, nós vamos revisar a nossa... Nós vamos revisar nossas aulas de reprodução. Nós sabemos que existem 2 tipos de reprodução, ok? Quem está chegando agora, nós estamos na página 358, gente. Vamos falar agora de noções de embriologia, continuar o nosso conteúdo. Tem alguém mais chegando aqui. Certo. Reprodução, gente. Nós vamos falar já falamos das divisões celulares, que existe a mitose e a meiose, e vamos falar agora da reprodução. Os tipos de reprodução. Nós sabemos que a reprodução, a gente pode ter a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A reprodução assexuada, ela acontece geralmente em organismos simples, como as bactérias, e organismos multicelulares que são também muito simples, como as esponjas. Lembram disso lá do 7º ano que a gente estudou? Então, esses organismos, eles são formados por mitose. A reprodução assexuada deles se resume às mitoses que acontecem. E por isso, quando uma célula vai gerando outras células, elas vão gerar clones umas das outras. E esses organismos vão ser geneticamente idênticos. Certo? Tudo bem até aí? Dá para lembrar? Deu para lembrar? Então, por eles serem organismos geneticamente idênticos, eles não vão ter variabilidade genética. E isso é uma desvantagem da reprodução assexuada. Tá ok? Nós temos como exemplo o brotamento e a bipartição. O brotamento como exemplo das esponjas que vocês estão vendo aqui, ó. As esponjas, elas são seres multicelulares muito simples, né? São animais muito simples, não formam tecidos, órgãos, nada. Elas vão se reproduzir principalmente por reprodução assexuada. Aqui nós temos um brotinho, todo mundo acompanhando aí. Esse broto, ele se forma por mitose, né? As células vão se dividindo e formando esse broto. Esse broto, ele vai se desprender dessa esponja adulta e gerar uma nova esponja. Essa nova esponja, ela é idêntica a essa outra. Ela tem as mesmas informações genéticas, ok? Gente, rapidinho, deixa eu só ver quem está chegando aqui. Maria Vitória. Olá, Maria Vitória, vamos lá. Nós já estamos estudando os tipos de reprodução, página 358. Ok, gente? Sim. Vamos lá. Nós temos... Nós temos o outro exemplo de reprodução assexuada, a bipartição, que acontece com as bactérias. Vocês estão vendo aqui uma bactéria que vai começar a se dividir, ela duplica seu material genético, seu DNA, e ela começa a sua divisão. Essa divisão celular, ela vai acontecer e vai gerar 2 novas bactérias por bipartição, ou seja, divisão ao meio. Essas novas bactérias, que são as células filhas, elas vão ser idênticas à bactéria-mãe, que é a chamada célula-mãe, ok? Deu para relembrar isso, né, gente? A gente desceu em 7º ano, né, tio? Isso, no 7º ano. Ok. Eita. Tia, quando eu tava tentando acessar a sua aula, tava dando eu só consegui acessar agora. Maria Foi o Vitória. link que eu te vi. Certo. Maria Vitória, vamos desligar o áudio para não dar interferência. Certo.
Maria Vitória, nós estamos estudando na página 358 as divisões celulares e a reprodução, ok? Certo. A gente já falou dos tipos de reprodução assexuada, que acontece por mitose, gerando clones, como exemplo nós temos o brotamento e a bipartição, certo? Agora nós vamos falar da reprodução assexuada. A reprodução assexuada, a gente sabe que existe a união dos gametas, o gameta masculino e o gameta feminino. Esses gametas são células de quê? Haploides, que são geradas por meio de quê? Da divisão celular chamada meiose, certo? A meiose, é um processo denominado, no caso, a formação dos gametas, tanto masculino quanto feminino, que eles são formados por meiose. Esse processo se dá o nome de gametogênese. Nós temos a gametogênese feminina e a gametogênese masculina. Aqui ocorre as meioses, né? A divisão meiose 1 e a meiose 2, que vocês lembram disso, né? Que a gente sabe que a meiose gera os gametas e temos duas divisões celulares para poder gerar as células haploides. Então, nós vamos ter a geração dos espermatozoides por meio da meiose e a geração dos ovócitos ou dos óvulos por meio da meiose também. Esses gametas, quando são gerados, eles vão ter apenas um conjunto de cromossomos, por isso elas são chamadas de células haploides, ok, gente? Tudo beleza? Sim, tia. Certo. Quem está chegando agora, nós estamos falando dos tipos de reprodução. Reprodução sexuada, onde tem a união dos gametas masculinos e femininos, e esses gametas, eles são gerados por meiose. Aqui nós temos a meiose, que é para a geração dos espermatozoides, que é chamado de espermatogênese, gerando 4 células filhas com metade do número de cromossomos, e a ovogênese, que é a geração dos ovócitos ou óvulos, que vai gerar também óvulos com metade do número de cromossomos. Por que esses gametas precisam ter metade do número de cromossomos, gente? Hein? Porque vai haver a união do gameta masculino com o gameta feminino, cada um carregando o quê? Um conjunto de cromossomos. Um conjunto de cromossomos. Isso. Vamos desligar o áudio. Então, gerando um novo indivíduo com o número de cromossomos típico da espécie. Por exemplo, nós, seres humanos, o nosso número típico de cromossomos da nossa espécie é 46 cromossomos. Então, o óvulo vai ter 23 cromossomos e o espermatozoide vai ter quantos? 23 cromossomos. Eles, cada um vai carregar apenas um conjunto de cromossomos, unindo para gerar um novo indivíduo, formar o zigoto, que é, todos nós um dia fomos o zigoto, né? Que é a primeira célula do indivíduo, que também é chamada de célula ovo. E aí nós vamos ter um indivíduo com 46 cromossomos. A célula ovo ou zigoto, ela é diploide, porque ela vai ter os dois conjuntos de cromossomos organizados aos pares, que um veio da mãe e o outro veio do pai, lembram disso? E aí nós vamos ter esse indivíduo diploide, com esse conjunto de cromossomos, com a variabilidade genética, que a gente sabe disso que acontece lá na formação dos gametas, o crossing over, que vai permitir a variabilidade genética entre nós, entre os indivíduos de uma mesma família, entre os indivíduos de uma mesma espécie. Ok, gente? Vamos lá. Deu para relembrar a reprodução assexuada e sexuada, né, gente? Agora nós vamos para as noções de embriologia. O que é a embriologia, gente? Nós vamos para a página 360. Página 360. Certo.
Então, a embriologia, gente, é a ciência que estuda o desenvolvimento do organismo a partir do zigoto, que é a célula ovo ou zigoto, que é gerada a partir de quê? Da fecundação. O ovo, ou a célula ovo ou zigoto, ela acontece a partir da concepção, a partir da fecundação. O encontro do gameta masculino com o gameta feminino. No caso da espécie humana, o encontro do espermatozoide com o óvulo, com o ovócito, no caso. O óvulo é só depois que ele já é fecundado. Então, nesse momento da fecundação, gera-se o zigoto, esse zigoto diploide que eu já havia falado para vocês. No caso, ao penetrar o ovócito, o gameta masculino, no caso do espermatozoide, aí na página 360 tem também uma imagem, né, de como acontece essa fecundação. O zigoto, o espermatozoide, aqui nós temos uma imagem, o espermatozoide ele vai apenas inserir o seu núcleo no ovócito, certo? Ele vai apenas inserir o seu núcleo no ovócito. Ele vai, a partir da fecundação, ele rompe a membrana do ovócito e ele insere no interior do ovócito o seu núcleo. E aí a cauda morre, fica de fora, certo? Com isso, vai haver a fusão dos núcleos do ovócito com o núcleo do espermatozoide. E aqui nós temos a mistura aqui, ó, a mistura do material genético desses indivíduos. Havendo essa mistura, nós vamos ter aqui ó, a mistura dos cromossomos, dos materiais genéticos, dos genes, e aí nós vamos ter essa recombinação de genes nesse momento da união do gameta masculino com o gameta feminino, certo? A formação do embrião, vamos ter como exemplo aqui a espécie humana, ela acontece desde o zigoto. O zigoto é formado a partir da união do gameta masculino com o feminino, e a etapa final dessa fase embrionária, quando a gente chama de embrião, é até a 8ª semana, né, a partir da formação do zigoto. A partir da 9ª semana, né, na espécie humana, não vai ser mais chamado de embrião, vai ser chamado de feto, certo? E já vai estar bem mais formadinho, já vai ter formado coração, outros órgãos, vai estar já bem formado. E aí, a partir da 9ª semana, é chamado de feto. E aí, continua o desenvolvimento embrionário. O que nós vamos estudar aqui na embriologia? Desde da formação do zigoto, o que acontece? O que acontece? Acontece mitoses para a divisão celular, várias divisões celulares para a formação do feto. O que acontece? Acontece várias fases. A embriologia, ela estuda toda essa fase, todas essas fases. Ou seja, vai estudar todas essas divisões celulares, essas mitoses que acontecem para gerar o feto, para gerar o bebê todo formadinho, com seus órgãos, tecidos, tudo nos devidos lugares. Ok, gente? Tudo bem? Vamos ligar as câmeras, gente. Eu quero ver vocês. Tia Patrícia, Oi. se eu lhe quiser lhe enviar as atividades da avaliação do MCA do mês de março, eu posso lhe enviar agora? Meu bem, agora é o momento da aula. Nós vamos ter, depois você tira um tempinho para você enviar, tá bom? Lá para o AVA, tá? Tá bom, tá bom. Agora nós temos que focar aqui na aula para vocês entenderem o conteúdo direitinho. Certo? Vamos voltando. Ligando as câmeras, por favor. Oi, Pedro Borges. Ana Paula, Poliana. Quem está usando Poliana? Rebeca. Certo.
Tá certo, Maria Vitória. Da próxima vez eu te aguardo aqui, tá? Com a câmera ligada. Dessa vez tá bom, eu vou relevar. Certo, gente, vamos lá. Então, vocês já relembraram como é que acontece a fecundação, a formação do embrião, qual é a etapa final, que a gente chama, até onde a gente pode chamar de embrião, que é até a 8ª semana. A partir da 9ª semana já é chamado de feto, tá bom? Vamos dar continuidade, senão... Agora nós vamos para as etapas do desenvolvimento embrionário, de mórula até a neurula. Como eu falei para vocês, a partir da formação do zigoto, vai haver várias divisões celulares. Essas divisões celulares, elas ocorrem para formar tecidos, órgãos, sistemas, para formar o bebezinho todo formadinho, com todos os órgãos nos devidos lugares, certo? Então, vamos lá. Seguindo esse processo, né, de desenvolvimento embrionário, o zigoto ele começa a sofrer clivagens, ou seja, segmentação ou divisão, certo? Que são chamados de blastômeros. Então, aqui na página 361, nós temos aqui, ó, a formação do zigoto, na página 361. O zigoto já começando a se dividir, que são chamados de blastômeros. Essas primeiras células do indivíduo, do embrião, são chamadas de blastômeros. Aí esses blastômeros começam a se dividir, vão se dividindo, e até formar uma estrutura chamada de mórula, que é um emaranhado de células, né? Um emaranhado de células, e vamos ter logo em seguida uma outra fase que já vai ter 64 blastômeros, que vocês estão acompanhando aí no livro. Esses blastômeros já começam a se organizar, né? E a gente chama de blástula. E aí já vai começar essas divisões, essas células já começam a se organizar para os seus devidos lugares, para formar tecidos, para formar o intestino primitivo, né, a cavidade que vai abrigar o intestino primitivo do embrião, certo? Então, tudo isso acontece nessa fase de blástula, certo? Quando o embrião ele ainda tem 64 blastômeros. Ou seja, o que são os blastômeros? Como eu falei para vocês, são as primeiras células do embrião. São células ainda indiferenciadas, ou seja, elas ainda não formam tecidos muscular, nervoso, ósseo, ainda não está nada definido. Elas estão migrando para os devidos lugares para formar esses tecidos, os primeiros tecidos. E esses primeiros tecidos também têm nomes específicos, certo? Que são a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, que vão gerar os tecidos posteriores, que vão ser os definitivos do embrião. Tá bom, gente? Então, a sequência, né, desse desenvolvimento embrionário vai desde mórula até a neurula. Aí forma a mórula, forma a blástula, aí vai formar uma outra estrutura chamada gástrula. Gástrula lembra o quê? Gastro. O médico gastroenterologista, ele faz o quê? Ele cuida do estômago, do sistema digestório. Então, essa gástrula já vai lembrar o quê? O sistema digestório. Ele está ligado à formação do intestino primitivo do embrião, onde vai abrigar o sistema digestório dele, para vocês terem uma noção. E aí nós vamos para a fase de neurula, que é a fase final do desenvolvimento embrionário. Neurula lembra o quê? Neurônio. A neurula lembra neurônio, certo? Ok. Tia, a senhora pode repetir sobre mórula, por favor? Quem está falando? Maria Clara. Oi, Maria Clara, tá certo, eu vou repetir. Gente, o nosso tempo está quase acabando, porque o nosso horário é bem rápido e outras pessoas foram chegando, eu tive que repetir, né? A gente pede até que vocês cheguem realmente no horário certinho, para a gente não perder muito tempo, porque a gente só tem um horário, certo?
mórula, Maria Clara e os demais. A mórula, ela acontece após sucessivas mitoses. O zigoto, ele começa a formar esses blastômeros, né, essas células diferenciadas por mitose. Uma vai formando duas, duas vai formando quatro, quatro vai formando oito e assim sucessivamente. Então, vai chegar a fase de mórula. Essa fase de mórula, esse embrião, ele vai ter 32 blastômeros, ou seja, 32 células indiferenciadas, certo? E aí, essas células indiferenciadas formam tipo uma bola, tipo uma amora, por isso o nome mórula. Vai formar uma amora, uma massa de células, certo? Essa fase é chamada de mórula, que é uma massa de células. Aí, depois da fase de mórula, que tem essa emaranhado de células, essa massa de células, quando já tem 64 blastômeros, ou seja, 64 células indiferenciadas, já vai ser chamado de blástula, porque na fase de blástula já vai começar, as células já vão migrando para os seus devidos lugares, né, porque elas já vão começar a se diferenciar, certo? Essas células, elas começam a migrar para os seus devidos lugares e vocês estão vendo aí no livro, né, que já começa a formar tipo uma abertura. Essa abertura que vai ser importantíssima para a formação da cavidade digestória do indivíduo, certo? Depois dessa fase de blástula, vai ter a fase de gástrula, que já deixou o espaço para o sistema digestório. Depois da fase de blástula, de gástrula, vai ter a fase de neurula. Neurula lembra neurônio, certo? Lembra tecido nervoso, sistema nervoso. Então, vai ser a fase que vai formar o sistema nervoso do indivíduo, do embriãozinho. E aí, formando tudo isso, depois as células começam a se diferenciar para formar os tecidos, os órgãos, os sistemas, e o bebezinho todo formadinho, tá bom? Então, gente, sobre essas fases, é isso. Primeiro a mórula, a blástula, a gástrula e a neurula, certo? Em cada fase dessa nós vamos ter um evento principal que vai acontecer. Ó, a mórula é uma massa compacta de células sem cavidade em seu interior. A blástula apresenta uma cavidade, que já vai ser a cavidade blastocélia. Essa cavidade vai estar cheia de líquido por enquanto. Aí vamos ter a fase da gástrula, que eu já falei para vocês que vai originar a cavidade digestória, onde vai abrigar o sistema digestório do indivíduo. E ocorre a formação de um intestino primitivo, uma cavidade primitiva, né? Uma cavidade digestória primitiva chamada de arquêntero, tá bem aqui, ó. O arquêntero é uma cavidade digestória do embriãozinho, é bem primitivo, que vai abrigar o sistema digestório e logo em seguida que formar os sistemas. E vamos ter também nessa fase de blástula, importantíssimo isso aqui, lembrem-se, prestem atenção, o blastóporo. O que é o blastóporo, gente? Oi? A senhora pode explicar de novo, que eu não entendi. Quem é que está falando? É Bia. Oi, Bia. Oi. Qual é a parte? Esse negócio de mórula, blástula e graus. Ó, mórula. É depois da... Você está na página 361, Bia? Peraí. Página 361. Ai, gente, tá faltando um minutinho para a gente terminar. Rapidinho, Bia. Então, Tá bom. depois do zigoto, o zigoto ocorre a formação dele a partir da união do gameta masculino com o feminino, certo? Depois disso, vai ter as divisões celulares para formar o corpo do bebê, para formar o feto. Isso, antes de acontecer a formação do feto do corpo do bebê, vai ter as fases de desenvolvimento do embrião, que é a mórula, né, que é uma massa de células, que está aí na imagem. Essa mórula, ela vai estar com 32 células, certo? Indiferenciadas, que a gente chama de blastômeros. E temos a fase logo posterior à blástula, que já vai apresentar uma cavidade onde vai se abrigar, onde vai ser o arquêntero, que é a cavidade digestória primitiva do embrião, certo?
e o blastóporo, gente. Aqui, ó, na fase de gástrula, nós vamos ter o arquêntero, que é a fase que abriga a cavidade digestória, e o blastóporo. O que é o blastóporo? O blastóporo é um orifício, é uma abertura que tem nessa fase do embrião, que vai originar a boca ou o ânus, originando a boca. Em alguns animais, origina-se primeiro a boca, depois o ânus, e outros animais acontece a formação do ânus depois que vai formar a boca, certo? Aí nós temos a fase de neurula, como eu já falei para vocês, que vai formar as estruturas